Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje a gente vai falar sobre subqueries. O que é uma subquery, como utilizar uma subquery e por que ela vai ser tão útil para a gente aqui nos nossos códigos em SQL. Então a aula tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Então já deixa o like no vídeo, isso ajuda demais a gente. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de ciência de dados, Python e SQL que sai toda semana aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso e bora para a aula. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui dentro do SQL, que são as subqueries. As subqueries, elas permitem que a gente consiga criar códigos mais otimizados e mais automáticos. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é uma subquery e a gente vai entender um contexto onde a gente pode trabalhar com subqueries. A gente vai ver aqui também que a gente pode utilizar subqueries em diferentes situações, mas nesse vídeo em particular eu vou falar sobre uma situação específica aqui do uso de subqueries, perfeito? Se você, ao final do vídeo, quiser que eu grave uma outra aula entrando mais a fundo em subqueries, deixa aqui nos comentários para eu poder saber que esse é um assunto que te interessa, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu estou usando aqui um arquivo que está disponível na descrição desse vídeo para você poder baixar e abrir no seu computador, tá bom? Então desce aqui na descrição, tem um link ali do arquivo para você poder baixar, baixa, abre e acompanha a aula comigo. E além disso, eu estou utilizando o banco de dados Oracle, perfeito? Banco de dados Oracle, mais o que eu vou explicar aqui, vale em qualquer SGBD. Então você pode abrir o SQL Server, você pode abrir o MySQL, que esses conhecimentos aqui que eu vou passar para você vai valer em qualquer sistema de banco de dados, perfeito? Então vamos lá, subqueries. O que é uma subquery? Uma subquery é um recurso dentro do SQL que nos permite criar queries mais otimizadas, tá bom? Reaproveitando o resultado de uma query dentro de uma outra query. O que significa isso? Primeiramente, o que é uma query? Uma query é uma consulta a um banco de dados. Então, se eu vou até o banco, se eu entro aqui no meu programa e falo para ele, olha, me dá os dados dos clientes do estado de São Paulo. Eu estou fazendo uma consulta ao banco de dados. Ou então, qual que é a soma total de salário dos funcionários? Eu vou estar fazendo uma consulta ao meu banco de dados. Então, sempre que eu faço uma consulta, essa consulta me retorna um valor. Legal? Este valor que é retornado pela minha consulta, pela minha query, com a subquery eu posso reaproveitar. Então eu calculo a média de um valor, por exemplo, uma média de salário, e reaproveito o resultado desta média em uma outra query que precise daquilo dali. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os funcionários que recebem um salário acima da média dos funcionários. Então, eu calculo a média de salário dos funcionários e reaproveito esse resultado dentro da minha query para descobrir quais são os funcionários que têm uma média, um salário acima da média. A gente vai ver exatamente esse exemplo aqui e vai ficar mais claro para você. Legal? Então, em resumo, uma subquery nada mais é do que uma query dentro de outra query, uma consulta dentro de uma outra consulta, tá? Vamos tentar fazer um paralelo muito simples aqui. Pensa, sei lá, no Excel. Talvez muitos de vocês já trabalharam com Excel, né? E lá no Excel, lembra que a gente pode colocar uma fórmula dentro de outra fórmula, certo? Então, eu consigo utilizar uma fórmula que vai me retornar um resultado dentro de uma outra fórmula. Acho que o exemplo mais comum disso é o C, né? O C composto. Eu posso colocar um C dentro de um outro C. Legal? E aí eu faço o que a gente chama de C composto. Se você não sabe o que é o Excel, não vou falar, não tem problema nenhum. Só estou fazendo um paralelo aqui porque eu sempre gosto de fazer paralelos entre as diferentes ferramentas para mostrar para vocês que o que a gente aprende em um lugar, a gente consegue adaptar em um outro lugar. Tá? Então, lá no Excel, quando a gente coloca fórmulas dentro de fórmulas, é como se a gente estivesse fazendo uma subquery. Eu estou colocando aqui no caso do SQL, uma consulta dentro de uma outra consulta. Isso vai ficar bem claro quando a gente ver um exemplo aqui. Legal? A gente pode utilizar as subqueries em três situações. Dentro da cláusula where, como um filtro. Então, eu utilizo o resultado de uma consulta, né, de um select. Quando eu falo consulta, query, select, são sinônimos, tá bom? Vou fazer uma consulta no banco de dados, eu vou fazer uma query no banco de dados, eu vou fazer um select no banco de dados. Tudo isso é sinônimo, legal? Então a gente pode utilizar o resultado de uma consulta como um filtro, né, ali dentro da minha outra consulta, ou seja, dentro da cláusula where.
ou eu posso utilizar o resultado de uma consulta para criar uma nova coluna dentro de um select. Ou eu posso utilizar uma subconsulta como uma nova tabela dentro da cláusula from, tá? São 3 situações onde a gente pode utilizar subqueries. Eu vou, neste vídeo aqui, focar na situação de utilização de subqueries dentro da cláusula where, para fazer filtros, né? Como eu falei no início do vídeo, se você quiser uma aula mais detalhada sobre subqueries, deixa aqui nos comentários. A gente só vai fazer vídeos para vocês se fizer sentido. Então, se vocês não comentarem aqui, vou entender que não é um assunto que interessa a vocês. Agora, se vocês quiserem, Marcos, show de bola, faz outras aulas aí faz uma outra aula mais aprofundada sobre subquery, curti muito o tema, então deixa aqui nos comentários, me deixe saber que este assunto interessa a vocês. Tá bom, gente? Legal, então vamos dar sequência aqui. Como eu falei, nessa aula eu vou me ater apenas a essa primeira aplicação, mas se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre as outras aplicações, fala aqui nos comentários, legal? Então vamos fazer um exemplo aqui, gente. O exemplo mais comum para a gente poder entender o que é uma subquery. Imagina que eu queira saber quais são os funcionários da minha empresa que recebem um salário acima da média, tá? De todos os funcionários. Em primeiro lugar, eu estou trabalhando aqui com um banco de dados que possui informações sobre RH. Então, funcionários da empresa, departamentos da empresa, etc, etc, tá bom? Estou trabalhando aqui com um conjunto de tabelas que aqui no Oracle é muito conhecido, né, que é o banco de dados HR, Human Resources, tá bom? Então, em aulas aí, a gente até já trabalhou aqui no nosso canal com esse banco de dados. Mas, enfim, o conceito que é o importante vocês entenderem. Então, nesse meu banco de dados, eu tenho uma tabela com informações de funcionários, que é essa tabela Employees. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar essa tabela, só para a gente poder se contextualizar das informações que tem ali dentro. Para selecionar uma tabela, muito simples. Select, asterisco, from a nossa tabela Employees, ponto e vírgula, tá bom? Simples assim. Vou usar o comando Ctrl Enter, né, o atalho Ctrl Enter para executar, e aí temos aqui o nosso resultado, legal? Então, o que eu acabei de fazer aqui foi uma consulta ao meu banco de dados. Um select, eu selecionei os dados da minha tabela e ele me retornou como resultado a visualização dessa tabela, tá? Então tem informações de funcionário, de primeiro nome do funcionário, sobrenome, e-mail, telefone, etc, etc. Dentre elas, essa coluna aqui de salário, tá bom? E olha só, o que o exercício está pedindo pra gente? Ele está pedindo pra gente descobrir qual que é a média... Primeiro, na verdade, ele está pedindo pra gente descobrir quais funcionários recebem um salário acima da média. Bom, primeiro passo, então, para eu poder descobrir quais são os funcionários que recebem acima da média, é o quê? Responde aí para mim. Responde na sua cabeça. Eu não vou conseguir saber qual a sua resposta, mas pensa na sua cabeça. Se eu quero saber quais são os funcionários que recebem acima da média de salário, qual que é a informação, qual é a primeira coisa que eu preciso calcular? 3, 2, 1. Respondeu? Se você respondeu a média de salário, é isso. Para eu saber quais são os funcionários que ganham acima da média, o primeiro passo é descobrir qual que é a média desse salário. Legal? Então é o que está aqui. Então aqui no primeiro passo, a gente vai descobrir a média de salário. Então qual que é a média de salário? É basicamente a gente pegar essa coluna de salary, essa coluna salário, e tirar a média dela. Como é que eu faço isso aqui no SQL? Eu utilizo o comando select, e como eu quero a média, eu vou utilizar o comando AVG, tá? Aqui no canal também já falamos sobre esses tipos de função, que calculam a média de uma coluna, a soma de uma coluna, a contagem de uma coluna. Legal? Aqui eu vou utilizar a função média, que em inglês, average, né? E a abreviação é AVG. Então, select AVG, coluna de salário, from a nossa tabela Employees. Aqui, galera, tá bem tranquilo, né? Não estou fazendo nada de novo aqui. Estou calculando a média de salário dos meus funcionários. Para executar isso aqui, eu vou usar o comando Ctrl Enter e ele vai me dar lá o resultado. Média, 6.593,59, etc, etc, etc. Beleza, então eu já tenho essa informação aqui. Eu vou até fazer o seguinte, para eu não perder essa informação, eu vou comentar aqui, ó. Vou comentar aqui 6.593,59. Tá bom? Deu uma abreviada ali também.
Beleza, então agora que eu tenho a média de salário, eu posso fazer um cálculo para descobrir quais funcionários ganham acima da média. E neste cálculo que eu vou precisar fazer, nessa consulta que eu vou precisar fazer, eu vou precisar utilizar um filtro, correto? Para eu descobrir quais são os funcionários que recebem acima da média, eu preciso selecionar na minha tabela de funcionários where, né, onde o salário é maior do que esta média. Legal? Então o segundo passo aqui é filtrar a tabela Employees. Então vamos lá? Select asterisco from Employees where, o quê? Onde, e aqui a gente também já falou sobre o comando where, que é um comando de filtros, tá bom, gente? Então, se você tiver qualquer dúvida, tem aqui no nosso canal, legal? Então, selecione todas as colunas da tabela Employees, onde o quê? O salário é maior do que... Bom, é maior do que o quê? É maior do que a média, né? É maior do que a média. E qual é a média? Eu registrei aqui para facilitar. Então, eu coloco 6.593,59, ponto e vírgula no final. Tá? Só lembrando que o SQL é uma linguagem em inglês e no inglês, separador decimal é o ponto, tá bom? E não a vírgula. Legal? Então, vou dar um Ctrl Enter para executar este comando. E aí tá lá, ele vai me retornar uma tabela, olha só, com os salários, certo? Com os funcionários que recebem um salário acima desta média. Se eu procurar aqui, eu não vou encontrar, ó, desci, foi até o final. Se eu procurar aqui, eu não encontro nenhum funcionário que receba abaixo da média, porque eu fiz esse filtro. Tá bom, gente? Legal. Agora entra a utilização da subquery, né? Eu pergunto a vocês, faz sentido eu fazer esse cálculo desta forma, ou seja, eu descubro qual é a média, tá aqui, e depois eu coloco esse valor dentro do código? Será que isso faz sentido? Responde na sua cabeça. Faz sentido ou não faz sentido eu fazer da forma como eu fiz? Pensa direitinho. E aí vamos tentar pensar também nos problemas, né? Imagina que eu tenha um funcionário que foi demitido. Esse funcionário vai sair da minha base. Será que a média de salário vai mudar? Ou então imagina que eu contratei um novo funcionário. Então eu vou adicionar um salário na minha tabela. Será que essa média vai mudar? E se algum funcionário for promovido, receber um aumento, será que essa média de salário vai mudar? Então, se acontecer qualquer uma dessas situações, uma vez que eu escrevi o valor dessa forma aqui dentro, eu estou dizendo que a média vai ser sempre essa. Só que a média pode mudar. Por quê? Eu posso ter um novo funcionário, eu posso demitir um funcionário pode ser promovido. E aí repara que essa média, na verdade, ela é dinâmica. E da forma como eu fiz, ela nunca vai mudar. Então, qual que seria a melhor maneira da gente resolver este problema? Em vez de eu escrever o valor aqui dentro, vamos pensar, de onde vem este valor? De onde vem este resultado? Ele vem de uma outra consulta que eu fiz anteriormente, certo? Que é essa daqui. O 6.593, ele vem desta consulta. Ora. Se ele vem dessa consulta, será que eu não posso simplesmente pegar esse código e jogar aqui? Será que eu não posso fazer isso? A resposta é sim, posso fazer. E devo, inclusive. Porque este código aqui sempre vai calcular a média de forma dinâmica. Diferente de eu ter feito isso aqui, ó, escrevendo o valor ali dentro. Então, jamais, pessoal, façam isso aqui, ó. Vou até apagar. Jamais façam isso. Jamais escrevam um valor fixo no código de vocês, a menos que vocês tenham certeza que ele é constante. Por exemplo, você vai precisar utilizar o valor de π, que é o 3,14 tal, dentro do seu código. Não consigo nem pensar uma aplicação para isso. Mas, enfim, o π é um valor constante. Então, faz sentido você deixar aquele valor escrito ali dentro do código. Agora, se você precisa calcular uma média de salário, uma média de preços, né, uma soma de salários, jamais escreva o valor direto ali dentro do código. Utilize subqueries. Então, é aí que entra a subquery. Então, se eu pego este código aqui, ó, vou copiar exatamente esse código aqui em cima, colo aqui, e aí eu preciso colocar este código mais interno entre parênteses. Então, quando eu faço isso aqui, e o ponto e vírgula no final, o que eu estou fazendo? Uma subquery, ou seja, uma query dentro de uma outra query. Um select dentro de um outro select. Uma consulta
dentro de outra consulta. Então, reforçando, consulta, query, select são sinônimos. Subconsulta, subquery, subselect são sinônimos. Legal, gente? E aí, o que vai acontecer? Com esse código, ele vai calcular a minha média de salário e vai passar o resultado para o filtro dessa minha consulta mais externa. Quando eu executar com Ctrl Enter, eu vou ter o mesmo resultado, né? Para esse caso, eu vou ter o mesmo resultado. Só que qual é a grande vantagem? Se a minha base de dados mudar, se um salário de alguém mudar, se um funcionário for demitido, se um funcionário for contratado, essa opção aqui embaixo, ela vai ser muito mais otimizada e dinâmica. Tá bom, gente? Então, apresentei para vocês uma situação onde a utilização da subquery se faz muito necessária. Então, em resumo, sempre que vocês quiserem utilizar o resultado de uma consulta dentro de uma outra consulta, pensem em utilizar subqueries. Legal? Eu fiz aqui em 2 passos para vocês conseguirem realmente enxergar isso. Para eu calcular os funcionários que recebem acima da média, primeiro eu tenho que descobrir qual é a média e só depois utilizar esse resultado para selecionar os funcionários que recebem acima da média. Então eu fiz em 2 etapas. Então sempre pensem nessa maneira. Eu preciso utilizar o resultado de uma consulta dentro de outra consulta, então pode ser interessante utilizar subqueries, tá bom, gente? Isso aqui que eu acabei de fazer foi uma subquery dentro da cláusula where, né? Utilizando ali para fazer filtros. Eu poderia utilizar junto com o select ou junto com o from, mas são cenas para um próximo vídeo se você tiver interesse nesse tema. Então, se você curtiu aí sobre subqueries, ficou curioso, quer saber mais sobre subqueries, deixa aqui nos comentários para poder saber se você quer um vídeo mais aprofundado sobre o tema, tá bom, gente? E aí, só para a gente fechar, um ponto aqui que eu deixei de conclusão, né? Um detalhe importante sobre a subquery acima é que ela é executada de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Eu tenho 2 selects aqui agora, mas como é que isso daqui é executado? Primeiro ele executa essa parte mais interna, e aí uma vez que ele executa aquilo e dá o resultado, ele executa essa parte mais externa, né? Então primeiro ele calcula a média e depois joga o resultado neste filtro aqui da nossa consulta principal, tá bom? E aí o primeiro é executado a query mais interna, né? Primeiro é executado a query mais interna, para só depois executar a query mais externa, tá bom? Dessa forma não existe nenhuma dependência da query interna em relação à query externa, ou seja, esta query aqui não depende dessa query daqui. Existem situações onde elas são dependentes uma da outra, né? A gente chama de subqueries correlacionadas, mas também é um tema para um outro vídeo. Então, fica aí várias sugestões aí para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre subqueries. Subqueries correlacionadas, subqueries na cláusula from, na cláusula where, na cláusula select, cláusula where, a gente fez aqui nesse vídeo. Tá bom, gente? Então é isso, espero de verdade que tenha ficado claro para vocês. Subqueries, um tema extremamente importante, como eu falei, sempre que vocês precisarem utilizar o resultado de uma consulta dentro de outra consulta, pensem em utilizar subqueries. Grandes chances de subqueries serem aplicáveis nessa situação. Tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdos e saber também que vocês estão gostando dos vídeos que a gente traz aqui para vocês. E se você gosta dos vídeos, gosta do conteúdo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente também, tá bom, gente? Quanto mais a gente conseguir espalhar esse conhecimento para as pessoas, vai ser muito legal. Tá bom? E também ativa o sininho de notificação para você sempre ser avisado dos vídeos aí de Python, SQL e ciência de dados aqui no canal. Então, em resumo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E esse arquivo aqui está disponível na descrição, tá bom? Grande abraço, pessoal, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.